Bom, estamos começando, então, a oficina do Clube de Programação do dia 10 de maio de 2022. Eu vou deixar o link para a presença de hoje registrado ali no Telegram, para todo mundo poder registrar a sua presença. Tá? Então, já está lá o link no nosso grupo. Eu vou fechar aqui e vou pegar a página do Clube. Cada semana eu experimentando um setup diferente, até a gente achar um setup que fique legal. Esse projetor que eu estou usando hoje aqui é um pouco melhor que o da semana passada, mas ainda não é tão bom quanto a gente tinha lá embaixo. Quem sabe na semana que vem eu roube um projetor lá de baixo e traga para cá, vai ser melhor. E eu fico melhor posicionado, né? Porque para usar aquele projetor ele tem que ficar no meio da sala, daí ninguém pode sentar naquele lado ali. Então, beleza, vamos lá, gente. Aqui, então... Se fizer isso aqui, melhora. Nossa, ele tem uma parte ali, o projetor, que é inútil, né? Que ele tá para fora, tá desalinhado, inclusive. Eita, bom, vamos lá. Da oficina de hoje, a gente vai ver esse problema aqui. Ele é bem divertido até, o enunciado dele. E tem um pouco a ver com o assunto que a gente estudou na última oficina, que foi fluxo. Tá? Deixa eu pegar o PDF. A historinha, né, é que o seu primo, Jimmy, te ligou numa tarde. Tá? E ele, primo, seguinte, eu preciso da tua ajuda e tem que ser rápido, estou no meio de uma competição de programação e não importa o quão duro eu esteja tentando, tem um problema aqui que eu não estou conseguindo terminar dentro do time limit de 2 segundos. Então, um problema aí com um enunciado bem peculiar, porque o enunciado desse problema não está dizendo qual é o problema explicitamente. Né? Tem essa historinha do teu primo que está te ligando, que está com um problema para resolver o problema. E aí, você fala assim, pô, primo, isso é meio ilegal, né, que você está fazendo. Mas ele insiste e tal. E aí ele manda um código, o código que ele tentou escrever para o problema da competição. E você tem que adivinhar qual é o problema pelo código do teu primo, que está errado, inclusive, que não passa. Okay? Então, o código do cara, bom, vamos olhar aqui, né? Você tem um número máximo de porcas e parafusos. Ops, gente, essa barra aqui eu estou me batendo com ela. Né? E parafusos e porcas, que é 500, tanto parafusos quanto porcas. E aí, você... olha só, vamos lá para a função main para tentar ver o que está acontecendo. A primeira coisa que você vai ler na função main é o número de casos de teste que você tem. Aí, para cada caso de teste, você vai chamar essa função readInputData. Nessa função, que é para ler os dados de entrada, né? Você vai lá e, para ler os dados de entrada, você lê o número de porcas e parafusos, né? E vai ler para cada parafuso e porca se há o encaixe daquele parafuso naquela porca. Tudo bem? Aqui, acho que tem um exemplo de entrada depois. Ó. Número de casos de teste, por exemplo. Aqui tem uma matriz 3x4, né? E eu tenho 1 nessas posições e 0 nestas posições. Então, eu vou começar a falar aqui na linguagem de grafos bipartidos. Tá? Imagine, então, que você tem um gráfico bipartido com 3 vértices. Not transform empty layer. Eu queria... O que está acontecendo aqui? Não consigo escrever. Ok. Acho que tem mais gente entrando ainda na chamada. Imagine que você tem... Está acontecendo aqui. O que eu fiz? Porque eu criei uma camada. Eu preciso excluir essa camada.
Vamos ver se agora vai. Essa camada tá bloqueada. Tem que criar outra, né? Eu não entendo nada do Krita, e eu não sei como é que eu fiz isso. Eu vou fazer do jeito mais rápido. Eu vou... Yes. Não quero salvar. Não. Lá, new file. Meu Deus. Tá criando. Cadê? Cadê a canetinha? Cadê a canetinha? E tem mais gente chegando aqui. Tem que autorizar a pessoa lá no altar do trabalho. Aqui tá a canetinha. Beleza, acho que agora foi. Hello. Beleza, tá funcionando. Então, na linguagem de gráficos bipartidos, o que a gente tem, né? E essa história às vezes é contada com parafusos e porcas, ou garotos e garotas. Né? Você tem um conjunto aí de... vou usar agora o exemplo de garotos e garotas, tá? Por exemplo, um conjunto de garotos, um conjunto de garotas. E aí, para cada garoto, você sabe a lista das garotas nas quais ele está interessado. Né? E o que você quer é estabelecer aí casamentos monogâmicos heterossexuais entre esses conjuntos dados, dadas as listas aí para cada garoto das garotas nas quais ele está interessado, né? Aqui no nosso exemplo, parafusos e porcas, né? Parafusos que se encaixam em porcas. Pegando o primeiro exemplo, ó, vou chamar de garotos e garotas, enfim. Por exemplo, o garoto 1 só está interessado na garota 3. Deixa eu voltar lá. Várias historinhas nas quais isso aqui pode vir. Então, tá. Garoto 1, 2, 3. Garota 1, 2, 3, 4. O garoto 1 só vai com a garota 3. Garoto 2 vai com todas as garotas, menos a garota 3. Vai com a 1. Ele vai com a 2. Ele não gosta da 3, mas ele vai com a 4 também. O garoto 3 só vai com a garota 3. Né? Então, aqui já deu para ver que temos um problema. Porque tanto o garoto 1 quanto o garoto 3 são bem restritivos, né? Eles só vão com a garota 3 e ela não pode casar com os dois caras, né? Então, aqui no nosso problema... Que engraçado. Ok. Né? No nosso problema, você só consegue estabelecer 2 casamentos, né? O máximo de porcas e parafusos que você pode encaixar. Então, aqui, o máximo de casamento que a gente consegue formar é 2. Né? Eu posso, por exemplo, casar 2 com 1, casar 1 com 3 e acabou. Né? Na linguagem de grafos, se eu seleciono essas 2 arestas aqui, 2, 1, 1, 3, isso é o que a gente chama de um emparelhamento. O emparelhamento é um conjunto de arestas que não compartilham extremos, que são 2 a 2 disjuntas. Tá? Então, aqui é 2, 1. Né? 2, 1 e 1, 3 é um emparelhamento porque a gente pode ver que essas arestas são independentes. Né? Nenhuma delas incide na outra. Okay? O emparelhamento máximo nesse grafo aqui tem tamanho 2. Esse grafo é bipartido e a gente consegue, né, particionar o grafo em 2 partes, de modo que cada parte é um conjunto independente. Né? Vértices pertencentes à mesma parte são todos 2 a 2 não adjacentes. Você só tem aresta entre vértices pertencentes a partes diferentes. Tudo bem? Esse problema de você encontrar um emparelhamento máximo no grafo bipartido é um problema bastante clássico aí da computação e a gente consegue resolver ele de um jeito eficiente. Tá?
Mas não do jeito que o Jimmy tentou aqui, no programa dele. A gente vai vendo o que ele quis fazer, né? Ele começa com um emparelhamento inicial, para ver, e o emparelhamento inicial dele é basicamente bem guloso mesmo. Ele só vê aí se das porcas e parafusos, aquilo que não está usado, e tenta usar. Deixa eu nem lembro direito esse código aqui. Acho que ele, na verdade, ele inicializa aqui, né? Ele diz que nenhuma das porcas está usada, e aí ele tenta fazer aí uma atribuição de parafusos a porcas. Então, ele pega, por exemplo, o que está... Se a quantidade que ele conseguiu emparelhar é maior do que o maior emparelhamento que ele já conseguiu até o momento, ele atualiza. Não sei se vale a pena a gente ficar escrutinando esse código aqui, tentar entender, mas eu lembro que, basicamente, era uma coisa gulosa que ele fazia, porque muitas pessoas podem achar que esse problema para esse problema, né, funciona uma estratégia gulosa. Acho que muita gente pode achar que um jeito de resolver esse problema é, por exemplo, pega aqueles vértices que são os mais restritivos, né? Pega aqueles vértices que têm menor grau, né? Que para eles a lista daquilo que eles preferem é menor, e começa por eles a atribuir quem vão ser os seus pares. E aí depois você vai crescendo, né, para os vértices que têm maior grau e vai vendo o que ficou disponível e vai tentando construir emparelhamento. Essa estratégia que a gente chama de gulosa, né, que é você ir atribuindo enquanto você pode, ela não leva a uma resposta correta, não leva a uma resposta realmente ótima, não há garantia de otimalidade. Tá? A gente vai ver aqui como fazer a garantia, como desenvolver um algoritmo que de fato consiga fazer esse emparelhamento, em que o tamanho dele seja realmente máximo, ou seja, né, que você consiga aí otimalidade no tamanho do emparelhamento que você tomar. Bom, então, deixando de lado aqui o código do Jimmy, né, a gente já conseguiu ver aqui o formato da entrada e o formato da saída, né, aquilo que você tem que ler, tem que imprimir, e basicamente o que você tem que fazer é conseguir imprimir qual que é o tamanho máximo do emparelhamento. Né? Não é só vir aqui porcas parafusos, mas podia ser qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Esse problema, né, de emparelhamentos em grafos bipartidos, ele tem uma solução bastante legal, que é a solução com o algoritmo de fluxo, conforme a gente viu na aula passada. Isso é uma das, talvez, reduções mais clássicas aí que a gente tem na computação, né? O que é uma redução? Uma redução é uma ferramenta muito comum em computação, que é quando você pega um problema que você, a princípio, não sabe resolver, e você transforma esse problema num problema que você sabe resolver. Então, você pega a solução do problema que você sabe resolver, combina com a tua redução, e você obtém também uma solução para o teu problema novo. Né? Como que, imagine, né? Pô, esse problema aqui de, dado um grafo bipartido, sei aí quais são essas arestas desse grafo, como é que eu consigo transformar esse problema num problema de fluxo, né? Num problema de eleger um vértice de origem, eleger um vértice de destino no grafo, e, de algum modo, o maior fluxo que eu conseguir enviar da minha origem para o meu destino vai corresponder ao emparelhamento máximo no meu grafo. Como que a gente pode fazer isso? A ideia é a seguinte: cria um vértice novo para chamar de S, né, uma superorigem, como a gente chama, tudo bem? E da superorigem você cria uma aresta dirigida para todos os vértices de uma das partes do grafo. Vou chamar aqui a parte A. Legal? Aí, de todos os outros vértices, né, dos vértices da outra parte, da parte B
do grafo, cria uma aresta dirigida para um vértice novo, que vai ser o nosso superdestino, T. Ok? Penteia as arestas de A para B, para que elas tenham todas essa direção aqui, de A para B. Né? Elas não tinham direção antes, agora elas vão ter direção, vão ser arestas dirigidas. Tudo bem? E todas as arestas do grafo, você coloca capacidade 1. Tudo capacidade 1. Tudo bem? Agora, o que quer dizer o maior fluxo que você consegue enviar da superorigem para o superdestino? Imagina que você tem um fluxo de 3, de valor 3, que sai da superorigem e chega no superdestino. Como as capacidades das arestas que saem da superorigem são todas 1, né? Quer dizer que da superorigem você tem 3 vértices sendo alcançados aí, cada um recebendo uma unidade de fluxo, né? Então, eu sei que tem 3 vértices aí, e em cada um desses 3 vértices está chegando uma unidade de fluxo. E nos demais está chegando 0 de fluxo. Ok? O fluxo tem que sair aqui da parte A e tem que chegar na parte B. Esse 3 de fluxo tem que sair de A e chegar em B. Então, ele vai chegar exatamente por 3 arestas que incidem nesses 3 vértices aí especiais. Né? Então, eu sei que esses 3 vértices que estão recebendo uma unidade de fluxo, essa uma unidade de fluxo vai ter que sair deles e ir lá para a parte B. Então, eu vou ter 3 arestas aí, né, que vão estar com 1 de fluxo, passando por essas arestas, cruzando as partes A e B, chegando em 3 outros vértices. E desses 3 outros vértices, vou passar uma bagunça aqui já, dá uma limpada nessa lousa, vai. Então, quer dizer, pegando aí um fluxo de valor 3, eu sei que eu tenho 3, como as capacidades das arestas que saem, né, da superorigem é 1, então eu tenho 1 de fluxo passando por 3 arestas, chegando em 3 vértices. Desses 3 vértices eu tenho, para cada um deles, uma aresta que cruza de A para B, sendo tomada, e por ela passando 1 de fluxo. E dos vértices nos quais chegam essas arestas, eu tenho também 1 de fluxo chegando no superdestino. E eu estou alegando aqui para vocês que essas arestas por onde está passando o fluxo, de A para B, formam um emparelhamento. Tá? E por que não poderiam formar um emparelhamento? Né? Por que não poderia ter algo do tipo, aqui 2 arestas chegando no mesmo vértice com 1 de fluxo? Porque as capacidades das arestas que vão de B para o superdestino também são 1. Então, se chegar mais do que 1 de fluxo num vértice de B, eu não vou ter como mandar esse fluxo todo para o vértice T. Então, como eu estou forçando que essas arestas aqui, de S para os vértices de A, tenham todas capacidade 1, assim como todas as arestas que chegam no superdestino T também têm todas capacidade 1, eu sei que em cada vértice de A está chegando, no máximo, uma unidade de fluxo e está saindo, né, por causa da lei da conservação do fluxo. Então, eu tenho, no máximo, 1 de fluxo chegando em cada vértice de A e saindo. Né? No máximo, 1 de fluxo chegando em cada vértice de B e saindo. E aí eu tenho, então, em T, uma quantidade de fluxo que é igual à quantidade de fluxo que saiu lá, né, do vértice S, e que corresponde ao emparelhamento máximo nesse gráfico. Tudo bem? Então, eu consegui transformar o problema de mandar fluxo de S para T, né, no problema de... Desculpa, eu consegui transformar o problema de achar o emparelhamento máximo nesse gráfico no problema de mandar fluxo dentro de um gráfico. Ok? A gente já poderia codar. Eu poderia pegar aí o algoritmo da aula passada, que é o algoritmo de fluxo, e já tem uma solução para esse problema. E, pasme, funcionaria, né? Funcionaria até que bem, porque se você tem aí N vértices em A
N vértices em B, o algoritmo, cada iteração do algoritmo de fluxo... Opa, eu só percebi agora que eu estou sem... Não estou carregando a bateria do meu Note e a bateria pode acabar a qualquer momento. Então, só um segundo. Muita coisa para conectar e mais importante que a bateria. Olha. Agora está carregando, vamos ver. Aquela tomada funciona? Que legal, aquela tomada não funciona. Essas tomadas todas aqui não funcionam. Eu espero que alcance lá naquela tomada da parede. Olha que legal, né? Não. Mas aqui, para alcançar. Imagino que divertido para quem está vendo isso no YouTube. Eu vou editar o vídeo depois? Não. Aí. Ué. E por que eu não estou carregando? Nossa, só que aquela tomada da parede não está funcionando. Essa primeira não funciona, só essa aqui, ó. Essa funciona? Funciona. Ah, que legal! E eu alcançava, né, Gustavo? Tinha que falar muito aí. Eu tinha esquecido. Tô vendo. Os caras querem consertar. Ah, sim. Agora. Vai, então. Ó, barulhinho até. Legal, voltamos aqui. Vamos embora. Bom, vamos rapidinho aqui fazer uma análise, né, da complexidade do quanto que essa solução nossa com fluxo vai gastar para esse problema de emparelhamento máximo em grafos de partidos. A gente sabe, então, bom, se tem N vértices de um lado, N vértices do outro, cada iteração do algoritmo de fluxo, né, do nosso FEC, vai aumentar o fluxo em, no máximo, pelo menos, na verdade, uma unidade. Tá? Pelo menos uma unidade. Então, vão ser, no máximo, N iterações do algoritmo de fluxo que a gente vai precisar fazer. Tudo bem? N ou N, o que for menor. Mas eu vou supor aí que o N é o menor dentre N e N. E cada iteração, eu vou rodar uma busca, uma DFS, né? A BFS, desculpa, que tem complexidade proporcional à quantidade de arestas aí. E a quantidade de arestas nessa brincadeira é até N vezes M, né? Mas, bom, a quantidade de arestas, vai, vou chamar de E. Então, sendo N o número de vértices em uma das partes e E o número de arestas, vai ficar O de N vezes E. Né? Essa vai ser a nossa complexidade aí do nossa solução para emparelhamento máximo com algoritmo de fluxo. A gente vai ver um algoritmo agora para o mesmo problema, mas que é um algoritmo nativo para o problema. Quer dizer, ele não é um algoritmo para um outro problema que a gente acabou transformando e usando para um processo aí meio de gambiarra, né? Para um processo de redução, vamos falar assim. Mas é um algoritmo nativo que foi criado para o problema de emparelhamento máximo em grafos partidos, que atinge a mesma complexidade, tá? Também tem essa complexidade, número de vértices vezes número de arestas, né? Tão eficiente quanto. No caso do nosso problema, isso é suficiente para passar, porque são 500 por 500, né? Então, se são 500 por 500, a gente sabe que vai dar, no máximo, aí, 500 ao quadrado arestas, né, que a gente pode ter.
e 500 vértices vezes 500 ao quadrado arestas. Isso vai dar, vamos pegar nossa calculadora lá. Então, 500 ao cubo. 500 ao cubo dá 1,25 vezes 10 na sétima, né? 10 na sétima é isso aqui. Ah, não. Vezes 10 na oitava. Vai dar 1,25 vezes 10 na oitava. Parece um pouco grande, né? Mas passa. Passa por aqui. Deixa eu ver se o programa tem alguma garantia. Engraçado. Essa solução passa a 500. Mesmo aí sendo até que grande, né? Porque eu posso ter um número de 500 ao quadrado arestas. E aí fica 500 ao cubo a complexidade para cada caso de teste, mas a solução passa. Engraçado, eu não tinha pensado nisso antes para tentar entender por que a solução passa de um modo melhor. Enfim. Deixa eu falar. Bom, passa, acreditem. Eu fiz e passou. Às vezes, né, o melhor motivo que você tem para explicar por que um código passa é porque ele passou. Pelas contas, 500 ao cubo ficaria apertado. Já é uma prova. Hã? Já é uma prova. Já é uma prova. Passou, então passa. Passa. Né? Pois é. Enfim. Sei lá. É porque o problema fala que que o timing aqui é 2. Realmente é apertado para passar 500, mas tudo bem. Deixa quieto. Vamos lá. Bom, esse algoritmo que a gente vai ver, ele assim, é um algoritmo bem simples também. A gente vai tentar entender ele na lousa e tentar escrever o código. Vocês vão ver que é um algoritmo simples. Ele é chamado, às vezes, aí de algoritmo dos caminhos aumentantes. Ele não tem um nome, assim, exatamente bonito, que ele é mais como um meta-algoritmo, uma meta-estratégia. Tá? Não é exatamente um algoritmo desses, tipo algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Bellman-Ford, né, que tem um nome bonito, porque ele é mais uma ideia. Ele segue de um teorema muito importante aí na teoria de grafos de partidos, e o teorema diz o seguinte: se você tem um emparelhamento máximo, um emparelhamento já estabelecido num gráfico de partido. Tá? Então, você tem algumas arestas aí que já foram selecionadas, né? Quer dizer, alguns pares de vértices que já foram formados. Alguns parzinhos aí que já foram atribuídos. Tudo bem? Como que eu sei se esse emparelhamento é máximo? Então, esse teorema ele vai estabelecer uma condição que é suficiente e necessária para garantir que esse emparelhamento máximo. Bom, esse teorema, né, ele se baseia no conceito de um caminho aumentante. O que é um caminho aumentante? Um caminho aumentante, ele é um caminho que começa num dos lados aí do grafo, por exemplo, que começa nesse vértice U, e ele começa numa aresta que não foi tomada pelo emparelhamento. Tudo bem? Ele tem que começar sempre num vértice que está exposto ao emparelhamento. O que é exposto? Quer dizer, não está coberto pelo emparelhamento. Quer dizer, não tem nenhuma aresta que incide nesse vértice que foi tomada pelo emparelhamento. É um vértice que não foi feito parzinho com ninguém ainda. Ok? Então, o caminho, ele começa num vértice que está exposto ao emparelhamento. Ele pega, portanto, uma aresta que não está selecionada. E esse caminho vai alternando entre aresta não selecionada e aresta selecionada. Aresta não selecionada e aresta selecionada. Né? Então, uma aresta não selecionada, uma aresta selecionada. Uma aresta não selecionada, uma aresta selecionada. Uma aresta não selecionada, uma aresta selecionada, não selecionada, selecionada. E ele termina num outro vértice que também está exposto para o emparelhamento. Okay? Esse caminho é chamado de caminho aumentante. É um caminho alternante,
que alterna entre arestas tomadas e não tomadas pelo emparelhamento, e que começa e termina em 2 vértices expostos ao emparelhamento. Tudo bem? Evidentemente, se tem um caminho assim no grafo, quer dizer que o emparelhamento que você tem não é máximo, certo? Porque se eu trocar aqui o papel das arestas ao longo desse caminho, né, a aresta que não estava selecionada vira selecionada, e a aresta que estava selecionada eu tiro do emparelhamento, tudo bem? Eu vou obter um emparelhamento com uma aresta mais do que o que eu tinha. Né? Veja, esse caminho, ele não necessariamente toma todas as arestas do emparelhamento. Né? Pode ter arestas do emparelhamento que não tem nada a ver com essas arestas que estão nesse caminho. Mas as arestas do emparelhamento que estão no caminho, como eu vou tirar todas elas do emparelhamento e colocar no lugar delas um número 1 maior de arestas, eu vou com certeza aumentar o emparelhamento. Tudo bem? Então, se tinha... Né, para deixar as coisas um pouco mais claras, vai. É um pouco mais concreto, para a gente garantir mesmo que garantir que todo mundo pegou a ideia, tá? Imagina que você tem aí, ó, esse vértice está emparelhado com esse cara aqui, esse aqui está emparelhado com esse cara aqui, tem esse vértice exposto. Deixa eu dar nomes aos vértices, né? Quando a gente dá nome para as coisas, fica um pouco mais fácil de falar delas. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Tudo bem? Então, o emparelhamento no momento ele está com as arestas AE, CF, DH. Ok? Aí eu tenho também as arestas BF e CF que não foram selecionadas pelo emparelhamento. O emparelhamento agora tem 3 arestas. Eu tenho um caminho aumentante que é o caminho B, F, C, G. É um caminho que começa e termina em vértices expostos e alterna entre arestas que não estão selecionadas por arestas que estão selecionadas. Se eu pegar o emparelhamento que eu tenho, né, e tirar todas as arestas que estão nesse caminho, então, ó, a aresta CF, que era uma aresta do emparelhamento, vai sair do emparelhamento. E no lugar eu vou colocar as arestas B e F e C e G. Legal? Ó, que legal. Agora eu tenho um emparelhamento com 4 arestas, uma aresta mais do que eu tinha antes. Eu aumentei o emparelhamento. Essa condição, então, é suficiente para eu provar que o emparelhamento que eu tenho no momento não é máximo, mas ela não só é suficiente quanto é necessária. O teorema prova que se você não tem um caminho desse, é porque o teu emparelhamento é máximo. Quer dizer, se você tem um caminho desse, o emparelhamento não é máximo, e se você não tem um caminho desse, o emparelhamento que você tem é máximo. Então, a gente conseguiu caracterizar quando que o emparelhamento selecionado é máximo ou não. E aí, o nosso algoritmo, né, nossa estratégia, digamos assim, o método dos caminhos aumentantes, é basicamente você pegar, a partir de um emparelhamento qualquer que você queira, pode ser até um emparelhamento vazio, você tenta buscar por caminhos aumentantes. E você faz isso com qualquer algoritmo de busca em grafos, por exemplo, uma DFS, como a gente viu na hora júnior. Cadê o meu Chrome? Aqui. Quem está acompanhando a jornada aí, saber, né, o que é o pré-requisito, digamos assim, da hora júnior de hoje, mas a gente viu aí DFS na hora júnior 18. Aqui a gente já viu aí, DFS é um algoritmo bem simples, bem tranquilo, uma recursão, tá? Para você, dado um vértice num grafo, sair buscando todos os vértices que você consegue alcançar a partir daquele vértice. Tá? Então, não é nada assim, lá muito difícil. Vocês podem depois dar uma olhada lá nessas 2 horas juniores, né? Aqui, a parte 1 e parte 2 na hora júnior 18, que fala de DFS e BFS. A gente já usou até na hora júnior passada, quando falava de fluxo, a BFS, e agora a gente vai fazer um algoritmo um pouquinho mais simples, que utiliza a DFS, que é um pouco mais simples que a BFS. Tudo bem? Como essa estratégia de você, então, simplesmente buscar por caminhos que estejam aí, que sejam
alternantes e aumentantes, né? Para você ir aumentando os seus emparelhamentos até não poder mais, ok? Não tenho mais muito para falar, assim, na lousa, né? De modo mais abstrato, acho que a gente pode ir para o código e eu vou tentar codificar de um jeito um pouco mais devagar e qualquer coisa a gente vai no código esclarecendo, tá bom? Abstratamente, os conceitos, as ideias ficaram claras, pelo menos? Porque isso é importante, assim, que quando você consegue deixar bem claro na cabeça qual que é o conceito abstrato, por mais que no código você acabe se perdendo um pouco ou boiando, mas quando você vai depois escrutinar o código e ver os detalhes, né, talvez fazer um teste de mesa, alguma coisa assim, como a ideia você pegou, você entendeu bem claro, aquilo vai ficar mais fácil para você conseguir depois entender o código, né? Então, o código ele é importante, porque a gente pode comentar ali alguma coisa ou outra sobre a estratégia de codificar, né? Mas o mais importante sempre é a ideia, né? Porque é justamente pegando a ideia, pegando o espírito do algoritmo, é que você vai entender o código melhor. Então, deixa eu alternar aqui o modo de apresentação. E vamos rodar. Certo. Se... Ok. Isso é o VA 11138. Deixa eu deixar ele bem aqui para não ficar olhando para lá. Eu olho pelo Google Meet aqui mesmo. Então tá. 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 As coisas básicas. A gente vai ter aí o número de casos de teste, né, que era aquela primeira coisa que era lida, o programa do Vini. Então, vou lá ler o número de casos de teste. Tem que chegar perto para ver aqui no Google Meet. Enfim. E aí, eu vou ter um contadorzinho, aqui de CN, vai, que é o contador do número do caso de teste, né? Chama de case number, CN, que começa em 1, enquanto esse CN for menor que o número de casos, CN++. Né? Ok, em cada caso de teste, eu vou ler duas variáveis, que eu chamei aqui de LR, que é o lado esquerdo e o lado direito do nosso grafo partido, tá? Porque são as duas coisas que a gente vai ler no começo de cada caso de teste, número de porcas e de parafusos, né? Garotos e garotas, for. Para quem está acompanhando pelo Google Meet pode estar com a aba aí alternando cada descrição do problema. Quem está aqui presente, eu alterno aqui mesmo. Então, na descrição do problema, aqui, né? Ó, a gente leu o número de casos de teste, a gente tem que ter um contador para contar os casos, porque a gente vai ter que imprimir depois o número do caso, né? Caso 1, caso 2, etc. Então, tem que ter esse contador, que é aquele meu NC. E aí, para dentro de cada caso, a gente lê o L e o R do caso. Aqui, por exemplo, o meu L é 3, meu R é 4. O Guedes está entrando no número. Para ver a tela? Beleza. Então, por isso, né, que aquele momento que eu li aqui, ó, li o L e o R, é quando eu estou lendo... Posso até... deixar assim, ó. Fica legal, né? Então, a gente está lendo aqui ó, o L e o R, o L e o R. Aí eu vou guardar o meu grafo como uma lista de adjacências para fazer DFS. Né? Por quê? Porque é importante quando você faz uma busca em gráficos, que dado o vértice onde você está, você consiga acessar imediatamente todos os vizinhos dele, para percorrer cada um. Né? Se eu guardo o gráfico como foi passado aqui na descrição do problema, qual que é o problema?
de guardar o gráfico desse jeito aqui, uma matriz de adjacências? É que para cada vértice, ó, eu preciso percorrer todos os vértices do outro lado para descobrir quem são os seus vizinhos. E isso torna o algoritmo muito lento. Tá? Então, por isso a gente quer, dado um vértice, saber quem são todos os seus vizinhos imediatamente. Tudo bem? Voltando aqui. Então, eu vou guardar aqui, representar, né, meu grafo. Cadê? Aqui. Como uma matriz de adjacências. A lista de adjacências, daquele jeito bem estático mesmo. Meu max aqui vai valer 1000, não 500, porque eu tenho 500 vértices de cada lado, são 1000 vértices no total. Né? O nosso 1000, o nosso 10 ao cubo é 1, 1, 2, 3. O número da mesma ordem, digamos aqui 1000, mas um pouquinho maior. Só para ter uma folga ali para trabalhar com os arrays. Então, LGU são os vizinhos do vértice U, né? Que vão desde a posição 0 até a posição DU menos 1. Ok? Grau de U menos 1. Grau de U é a quantidade de vizinhos que o U tem. Eles estão nas posições 0, 1, 2, etc., até grau de U menos 1. Beleza? Lembrando aí o que é uma lista de adjacências, né? E N vai ser o número total de vértices do grafo. Quando eu leio o L e o R, eu já vou lá atribuir que N é L mais R. Se eu vou criar uma lista de adjacências, como é um problema de vários casos de teste, né? Eu tenho que resetar o grafo a cada caso de teste. Resetar o grafo é só zerar todos os graus. Eu não preciso mexer ali no array LG, porque eu considero, né, que os vizinhos vão para cada vértice U de LG U0 até LG U DU menos 1. Então, se DU é 0, quer dizer que o vetor do LG de U está vazio. Está virtualmente vazio. Na prática, tudo é alocação estática, as coisas existem, mas o tamanho útil do vetor, que eu, de programador, estou gerenciando, é 0. Então, eu sei que nada daquele vetor está utilizado. Estou usando essa variável DU para controlar o tamanho útil do vetor LGU. Ok? Beleza. Então, para inicializar o grafo, eu vou lá e coloco main7 D 0 size of D, né? Inicialmente o grau de todos os vértices é 0. Aí, bom, o grafo é dado nessa matriz aqui, né? Então eu preciso para cada posição da matriz que tiver 1, criar a aresta correspondente no grafo. Vamos fazer isso com 2 for. Cadê? Já perdi aqui no Emacs aqui. Vou começar um for. O vértice U vai de 0 a L menos 1, né, os vértices do lado esquerdo. Eu vou ter os vértices do lado direito, que vão de 0 a R menos 1. Deixa eu criar essas variáveis aqui e ver. Então, aí eu preciso ler, né, a informação se tem aresta ou não. Vou chamar aqui a variável head. Scanf. %p head. Se essa aresta existe, né, quer dizer, se eu descobrir que tem aresta entre U e V, se a posição da matriz ali está 1, eu preciso então criar a aresta de fato no grafo, né? Que significa ir lá no vetor LGU e colocar o vértice V no final dele. Então, na posição DU, eu coloco o vértice V e incremento o DU. O vetor ganhou um carinha a mais lá no final. Ok? E o vetor LGU é grande o suficiente, o tamanho físico dele real é grande o suficiente para ir crescendo desse jeito e não e não estourar o buffer. Tá? Ok. Mas vejam que eu também deveria, né, criar
Assim como eu adicionei o V à lista de adjacências do U, eu também tinha que colocar o U na lista do V. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não preciso fazer isso. É um modo como eu vou escolher buscar os caminhos alternantes no algoritmo, como eu vou mostrar daqui a pouco. Os caminhos sempre eu vou tentar começar pelos vértices do lado esquerdo. Porque o caminho aumentante, né, ele começa do lado esquerdo e termina do direito, ou começa do direito e termina do esquerdo. Né? Ele sempre vai começar e terminar em lados diferentes, para ele poder ser, de fato, um caminho alternante. Né? Porque ele tem que começar por uma aresta que não está selecionada e também terminar por uma aresta que não está selecionada. Então, se ele começar do lado esquerdo, vai terminar do direito e vice-versa. Então, por padrão, atribuo, né, eles colocam a convenção de que o caminho sempre vai começar do lado esquerdo. Se eu vou começar a buscar os caminhos sempre do lado esquerdo, então eu não preciso guardar as informações de adjacência dos vértices do lado direito, que é só do lado esquerdo que me interessam as adjacências, tá bom? Do lado direito, eu sempre vou olhar a aresta que foi selecionada pelo emparelhamento, tá? Então, a ideia, para quem está presencialmente aqui, né, vou começar a dar vantagens para quem vem para o clube presencialmente, mas a ideia é que, vejam, se eu vou começar... O que eu fiz aqui? Gente, eu estou um desastre com esse Cristo. Né? Eu saio daqui e eu faço besteira. De novo o negócio das camadas. Aqui será... Ah, olha só, consegui. Então... Não vou ser maldoso com o pessoal que está online, ainda mais que isso aqui vai para o YouTube depois, né? Deixa eu alternar a apresentação, vai. Só para deixar bem claro. Então, me interessa somente do lado esquerdo, só para os vértices U do lado esquerdo. Ups. Saber quem são os seus vizinhos. E do lado direito, para cada vértice V do lado direito, saber quem é o vizinho que está emparelhado com o V. Eu vou inicialmente atribuir que, para o lado direito, o match do V, quer dizer, o vizinho que está emparelhado com o V, é -1, inicialmente. Tá? Quer dizer, ninguém está emparelhado com o V no momento. Porque daí, o que vai acontecer? Eu vou pegar os vértices do lado esquerdo, os vértices U do lado esquerdo, e considerar eles um a um. Toda vez que eu considero um vértice U, né, que é o vértice U da vez, que não foi considerado ainda, tá? Eu sei que ele está exposto ao emparelhamento. Então, eu vou percorrer todos os seus vizinhos, que são vértices do lado direito, são vértices V do lado direito, e eu vou buscar por caminhos que começam por essas arestas. Uma a uma, eu tento dali fazer um caminho aumentante. Então, para cada vértice V que eu vou para o lado direito, eu olho se o V tem um match do lado esquerdo. Detalhe que se o V não tem um match do lado esquerdo, eu já estou feliz, né? Porque o U eu sei que está exposto ao emparelhamento. Se ele tem um vizinho que também está exposto, que não tem um match, que o match dele está -1, beleza, eu posso pegar essa aresta aqui direto já, ó. Eu já aumentei o emparelhamento que eu tinha. Eu peguei dois vértices que estavam expostos e emparelhei eles. Bonitinho, né? Agora, se eu vou lá para um vértice V, que é o vértice da vez, vizinho do U, mas ele tem um match. Aí eu olho quem é o match dele e vou recursivamente olhando para os vizinhos, né? Até esse processo terminar num vértice V exposto, aqui eu encontrei o meu caminho alternante. A DFS da recursão, a recursão da DFS fez a mágica
de sair de um vértice exposto do lado esquerdo, que eu sei que é exposto pelos meus vértices 1 a 1, sempre partindo de vértices expostos, e terminando no vértice também exposto do outro lado. Então, a recursão, na hora que eu estiver voltando nessa recursão aqui, ó, eu já vou trocando, vou flipando as arestas do caminho. Tudo bem? Essa é basicamente a ideia do nosso algoritmo. E por isso que toda vez que eu pingo num vértice V do lado direito, eu já volto para o lado esquerdo pelo match dele. Eu não preciso saber do vértice V quem são os seus vizinhos. Porque se o vértice V está exposto, eu já terminei ali, já cheguei na base da recursão, né, e já posso tomar aquela aresta. E se alguém chamou a DFS para aquele momento, eu já vou voltando na recursão, flipando todas as arestas do caminho. Tá? Então, só me interessam mesmo para a recursão os vizinhos dos vértices do lado esquerdo. Isso para tentar explicar um pouco mais do detalhe da implementação, né, que eu escolhi aqui para fazer para vocês, que é basicamente a mesma que está no livro dos Halim, por exemplo, mas não é a única estratégia de como implementar esse algoritmo. É só realmente que é uma estratégia bem simples, porque o código dá muito curtinho, e é um código fácil de entender e fácil de memorizar. Se você entende bem o código, sei lá, talvez na competição você tenha que precisar olhar para o caderninho para olhar para o código para copiar, porque ele é tão simples mesmo, que você pode ali já de cabeça já rodar ele e passar o problema sem maiores preocupações. Tá? É tipo Dijkstra, DFS, BFS, esses códigos, quando a gente já está bem familiarizado com eles, e como eles são bem curtos, né, a gente consegue, geralmente, de cabeça, assim, escrever em pouquíssimos minutos e passar um problema. Então, deixa eu voltar para o código lá. Beleza. Então, só deixando claro, né, o nosso papel aqui, porque que eu criei aqui, né, a lista, só as listas dos vértices da esquerda e não dos vértices da direita. Então, eu vou ter esse vetor, que eu vou chamar de match, para os vértices do lado direito. E, inicialmente, ele vai estar com o valor de -1 para todos os vértices. Né? Para todos os vértices, mas o que me interessa mesmo é só o do lado direito. Tudo bem? Aí, para cada vértice do lado esquerdo, que vão aí desde 0 a L menos 1, eu vou rodar uma BFS buscando por um caminho aumentante que começa no vértice U da vez. O vértice U da vez, com certeza, está exposto. O que eu estou tentando fazer é cobrir esse vértice. Tá? Rodar a DFS, então eu preciso ter aí uma flag, um vetor de visitados, né? Uma DFS para cada U. Então, eu tenho que resetar os visitados dos vértices aqui dentro. Bom? E eu vou chamar a minha DFS, que eu chamei aqui de AUG, né? Meu nomezinho especial para ela, porque é a DFS do método do caminhos aumentantes, tá legal? Mas quem quiser chamar de DFS, pode chamar. Então, AUG vai buscar por um caminho aumentante, né? Um caminho aumentante que começa em U e vai retornar 0, 1, se encontra esse caminho. Tá? Então, se é 0, não encontrou caminho, então o emparelhamento não cresceu. Tá? Mas não encontrou um caminho que começa em 1. Né? Então, a minha resposta, que começa com 0, toda vez que eu encontro um caminho que começa em U e é aumentante, a resposta é incrementada. E aí, no final, eu vou lá e eu preciso imprimir a resposta. Mas tem aquele formato chato do problema, que eu vou pegar aqui, case, blá, 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 maximum of, papapá, nuts and bolts can be fitted together. Vou ter que pegar essa frase aqui e colar lá. Então, case não é 1, né? Aí tem que colocar o número do caso, que é o meu NC, e depois aqui é a minha resposta. Vem aqui, vou colocar NC e a resposta.
Bom, vamos implementar aqui essa DFSzinha, alg, que faz esse serviço de dado um vértice U, considerar os vizinhos do vértice U, chamando recursivamente a função alg, buscando, né, por um caminho aumentante. Tá? Então, vamos lá. Quem são os vértices V do lado direito, que são vizinhos do vértice U do lado esquerdo? Eu preciso pegar aqui uma variável i, fazer um for, vai de 0 até o grau do vértice U menos 1, e o iésimo vizinho do vértice U é dado por LGU posição I, né? O iésimo vizinho do U que está ali na lista do U. Tudo bem? Bom, se o match do V é menos 1, estou feliz. Estou feliz quer dizer que eu posso já atribuir o U para ser o match do V. Então, o U tem um vizinho que está exposto, já combino ali, monto o parzinho do U com o V e acabou, né? E não tenho mais nada para fazer. Já dou um return aqui, return 1, olha só, achei um caminho. E aí, se essa instância, a chamada de função, a função alg, não é a primeira, não é a inicial que foi disparada, quer dizer, foi uma sequência de chamadas recursivas que foi chamando essa função alg, ela já retorna para quem chamou ela, ó, achei um caminho. E isso vai voltando no backtracking e o caminho vai sendo construído, né? Agora, pode ser que o match do V não seja menos 1. Se o match do V não é menos 1, vamos botar um ou aqui, né? O legal do C, do C++, é que se isso aqui der verdadeiro, o segundo membro do ou aqui nem vai ser considerado, nem vai ser avaliado, né? Então, isso aqui, o segundo membro do ou só vai ser avaliado se isso aqui der falso, quer dizer, se o V tiver um match. Se ele tem um match, alguém também do lado esquerdo que está emparelhado, né, com alguém. Algum dos vértices anteriores ao U, nessa ordem que os vértices do lado esquerdo foram tomados, e esse cara está emparelhado. Então, eu vou chamar a DFS para o match do V, chamar a DFS para o match do V, ele é um cara que está emparelhado, né, e a DFS vai fingir que ele não está emparelhado e tentar encontrar o caminho aumentante para ele. Porque se ela conseguir, na hora que eu for voltando na recursão, eu vou atribuindo novamente os matches desses caras. E, por exemplo, o match do V, que era esse outro vértice do lado esquerdo, vai deixar de ser esse outro vértice do lado esquerdo, o que significa que essa aresta que estava tomada vai ser desselecionada, porque o novo match do V vai ser o vértice U. Então, aqui eu estou flipando duas arestas, né? Uma que estava selecionada com uma que não está selecionada. Então, a recursão aqui vai alternar os papéis das arestas ao longo do caminho encontrado e eu vou conseguindo reconstruir o emparelhamento, fazendo com que ele tenha agora uma aresta a mais. Tudo bem? Se acabar esse for e eu nunca entrar nesse return 1, eu dou um return 0. Essa instância aqui, da chamada de função a função alg, não encontrou caminho. Mas pode ser que lá para cima, quem foi chamando, foi disparando várias funções alg, alguma delas tenha dado certo. E isso funciona porque a busca aqui é feita em profundidade, né? Os caminhos são explorados em profundidade. Quando não dá certo, eu volto o mais perto possível e exploro um outro sub-random e assim vou. É uma DFS, por isso que funciona. Que na hora que eu encontro alguém, eu vou voltando naquele caminho mesmo e fazendo tudo que eu tenho que fazer e dá tudo certo. Tá? Em largura seria um pouco mais complicado de fazer esse serviço. Tá? Existem outros, falando em largura, inclusive, acho que é bom aproveitar o papo, esse algoritmo não é dos mais eficientes para emparelhamentos em grafos partidos. Ele, volta e meia, é suficiente, volta e meia ele é bom, mas existem algoritmos melhores. Tá? Um algoritmo melhor
tem uma complexidade, né, melhor, é o algoritmo de Hopcroft-Karp, ele é um pouquinho mais avançado, né? Enquanto que esse algoritmo que a gente viu, ele é número de vértices vezes número de arestas, o Hopcroft-Karp é raiz do número de vértices vezes número de arestas. Então, a gente consegue uma complexidade um pouco melhor, tá? Um algoritmo um pouco mais rápido, e tem problemas que você não consegue passar com só método do caminhos mutantes, precisa do Hopcroft-Karp, tá? E o Hopcroft-Karp, ele vai para uma ideia aí, uma espécie, uma busca em largura, em camadas, tentando construir aí o implemento. A gente vai ver o Hopcroft-Karp nas oficinas regulares, mas ele não vai fazer parte aí dos assuntos elencados por a jornada de iniciação, porque ele já é um pouco mais elaborado, né? O algoritmo um pouco mais avançado, tá bom? E isso é método dos caminhos aumentantes, né? Um código, vocês podem ver bem curtinho. Talvez, olhando para ele, você não entenda direito, que às vezes no começo, assim, a nossa cabeça tem dificuldade de abstrair recursão, né? Recursão é uma coisa, às vezes, um pouco esquisita, assim, né? Então, quem não entende ainda direito, tá tudo bem, é normal. A dica é começar, pegue alguns exemplos, assim, no papel, e faça, simule a execução do algoritmo, faça um textinho de mesa ali, para entender bem o que está acontecendo e você vai assimilar melhor o processo do algoritmo, né? Aqui no Clube a gente sempre tenta ser um pouco mais abstrato, para tentar mostrar a maior variedade possível de algoritmos, né? Mas prevendo aí que muita gente vai precisar de um esforço extra aí para tentar mais concretamente, né, conseguir entender melhor essas coisas, tá? Não dá tempo aqui de a gente também fazer testes de medo, fazer exemplos e tal, porque a gente tem um certo programa, né, que a gente quer cumprir um pouco mais rápido, tá bom? Mas o código está aí, o código bem simples mesmo. Não sei se eu fiz alguma cagada na hora de codar. Alguém viu alguma cagada aí? Guedes, vamos compilar, pelo menos, né? Daí, na hora de compilar, nem compilo. Deixa eu alternar o modo de apresentação. Beleza. Esse é o... Nossa, olha só. Travado o tab, daí foi um mudo. Menos W, ALL, menos O2, né? Pelo menos isso. Deu, a MC não foi declarado. Alguma coisa eu fiz errado aí, vamos ver. Eu botei CM, case number, e lá embaixo eu usei MC. Case number. Mais. Agora só reclamou dos scanf. Então, tudo certo. Deixa eu montar uma entrada. Acabado da descrição do problema, entrada. Tá aqui. Vem mouse. Muito bom. Beleza. E... Ixi! Para a segmentação. O que eu fiz de errado? Vamos ver. Alguém que esteja online, talvez, viu o que eu fiz de errado. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. O Pedro falou que se eu encontrar um caminho aumentante, ele sempre vai ser máximo. Caminho máximo? Entendi, Pedro. Pedro? Não. Não, você encontrou um caminho aumentante e você conseguiu aumentar o emparelhamento. Mas aí você pode encontrar de novo um caminho aumentante, daí você aumenta em mais um emparelhamento e vai. Quer dizer, quando você não consegue encontrar um caminho aumentante, aí você sabe que o emparelhamento que você tem é máximo. Tudo bem? Beleza? Joia?
Deixa eu ver o que eu estou fazendo já. Oi. Ali, na linha, eu fiz a coladinha. No if, edge, LGU, tá bem no meio da tela. If tá igual, acho que tá igual, né? Atenção. Embaixo. If edge. Tá if igual a V. Pera. Nessa linha, tá vendo if? If edge. Uhum. Aí LG, viu, deu mais. Atribuição tá normal. Atribuição, beleza. É atribuição, Eu já vou ver o código do ensaio. Só respondendo ao Pedro aqui, se eu posso encontrar mais de um caminho aumentante para o mesmo vértice. Então, Pedro, na ideia da estratégia da implementação do nosso algoritmo, veja que a gente considera os vértices um a um. Então, os vértices do lado esquerdo, 1 a 1. Então, para cada vértice do lado esquerdo, eu tento encontrar um caminho aumentante que começa nele, né? E eu tento, porque como aquele vértice está sendo considerado pela primeira vez, ele com certeza está exposto ao emparelhamento. Mas se eu encontrar um caminho aumentante para aquele vértice, para o vértice U da vez, que está sendo tomado nesse for, eu não posso tentar agora encontrar mais um caminho aumentante para ele, porque ele já está coberto pelo emparelhamento. Né? Se eu encontrei um caminho aumentante para esse vértice, ele foi coberto pelo emparelhamento. E caminhos aumentantes têm que começar por vértices expostos ao emparelhamento. Tá? Então, por isso que daí eu parto para o próximo. Entendeu? Pedro? Vai? Beleza. Tá, deixa eu agora só, assim, para ser um pouco mais pragmático, né? Já que logo de cara não vi aí o motivo da falha. Não estou vendo. Logo de cara. Um motivo da falha. Talvez. Sim. Acho que é assim. Aqui, ó. Os vértices do lado esquerdo, eu estou indo de 0 a L menos 1. E do lado direito, também estou começando a contagem de 0 a R menos 1, né? Isso vai dar bastante problema, porque eu vou ter dois vértices diferentes sendo chamados do mesmo jeito. Tudo bem? Então, os vértices do lado direito, a contagem deles tinha que começar em L, né? Começa em L, e aí vai até L mais R. Beleza? Agora sim. Então, os vértices do lado esquerdo vão 0, 1, 2, etc. até L menos 1. E do lado direito, L, etc. até L mais R menos 1. Eu acho que isso é só isso. Deixa eu ver se isso é suficiente. Pode passar a câmera. Ainda falha de simulação. Que mais? Vou pegar o código do ensaio. Certo. Então, aqui. Embaixo é o ensaio, em cima é o que eu fiz agora. Oh, meu Deus do céu. É uma DFS. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o vértice já foi visitado. Né? Se o vértice já foi visitado, não faço nada. Não vou encontrar caminhos a partir daqui, porque tudo que já podia explorar por aqui eu já explorei. Né? Agora, se o vértice não foi visitado, daí eu visito ele e sigo em frente. É isso. Beleza. Coisa mais básica da DFS, cara, esqueci. Só falta o barra N lá também. Aqui, barra N. Bora. Show. Caso 1, 2, caso 2, 5. Está batendo com os casos de teste do exemplo. Eu vou chegar aqui e pegar o código certo, né? Aqui.
mandar um código que a gente sabe que está funcionando é roubar, né? E vamos lá. Yogurt. 11:38. E passou. Tá fraquinho, esse aqui é ruim também, né? Mas tá aqui, passou o código. Tá bom? Pessoal, a gente vai fazer então agora uns 20 minutos de intervalo. E aí, na sequência, vocês vão ficar com Gustavo, Vinícius, para o laboratório prático, né? Todo mundo aí no seu nível, fazendo os exercícios que quiser. E a gente vai dar sequência, então, ao ensino de hoje. Pessoal que está online, obrigado. Bom ver vocês. Né? Lembrando que o link para a presença está lá no grupo do Telegram. Até mais, pessoal.